paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a tua vida nesse dia, nessa caminhada e mais um dia de vitória que Deus tem nos dado, né? Estamos aqui no monte mais uma vez para meditarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus. Em Lucas capítulo 5, nos é dito assim: a epígrafe nos diz: a pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fizeram um sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que se fosse ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Essa palavra aqui é bem interessante, amados, que estou mordendo os bichinhos hoje que estou com fome, né? É assim mesmo, a natureza, né? Essa palavra aqui nos diz que, e é bem conhecida dos irmãos, que Jesus empresta o barco de Pedro, né? Pedro conhecia o mar, sabia os locais onde havia peixe, as profundidades assim, porque era uma área em que ele ganhava o seu sustento, a sua vida diária era de pescas, né? Mas vemos que Jesus empresta seu barco e prega a multidão, né? E manda que lance novamente a rede. Vemos que Pedro estava lavando as suas redes. A palavra nos diz que estavam lavando as redes. Ele viu 2 pescadores junto à praia. O detalhe aqui é lavando as redes. O sinal de lavar as redes é dizendo: não dá mais. Vamos parar por aqui porque nada apanhamos. Hoje não é dia, né? Passamos toda a noite sem pegar nada. Vamos voltar para nossos lares com essa triste notícia, né? Nada apanhamos. Percebe, amados, que quando Jesus diz para lançar as redes, Pedro diz: ó, trabalharam toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Percebe que sobre a palavra, sobre o mandado de Deus, sobre a palavra de Deus, tudo acontece. Quando você não pode mais, quem sabe há muitos que estão lavando as suas redes, dizendo: não dá mais, né? Eu não posso mais fazer nada. Como esse ato de lavar as redes é desistindo. Percebam que quando Jesus diz a eles para lançar a rede, Pedro, ele primeiro explica para Jesus. Ele quer dizer assim, ó: nada apanhamos, mas se o Senhor está mandando sobre a tua palavra, sim, eu vou lançar. Ele agiu por fé, ele obedeceu, lógico. Vemos o texto ali que ele disse: sobre a tua palavra lançarei a rede. Mas eu quero dizer para você, para tirar e concluir algo da palavra de Deus nesse momento. O texto nos diz que ele chamou o outro barco para o ajudar, porque ia a pique o barco. Quase ia a pique. A rede quase se romperam de tantos peixes que eles apanharam. Quero dizer para você que quando Deus te usa, quando você trabalha sobre a palavra de Deus, obedecendo, né, obedecendo o que Ele te manda fazer, todos que estão à sua volta são abençoados.
Percebem que o barco dele foi abençoado e os outros, quando ele chamou alguém para ajudá-lo, também foi abençoado. Quem estava ao seu redor foi abençoado. Percebam que você que serve a Deus, né, quando você obedece a Deus, quando você trabalha sobre a palavra dele, lança, ali diz lançar a rede, quando você ora sobre a palavra de Deus, quando você faz a obra sobre os princípios dele, quando você obedece o id dele, quando você dobra o joelho pedindo algo para ele, entregando nas mãos dele, na mão de Deus, tudo acontece. E quando você é abençoado, todos à sua volta são abençoados. No seu lar, na empresa, né, aonde você está, em todos os locais aonde você entra, aonde você está, eles são abençoados, porque Deus tem te abençoado. Então, eles recebem algo da parte de Deus por mim e tua causa. Não que somos tão merecedores a mais ou a menos, mas quando você busca, quando você trabalha sobre os princípios e a palavra de Deus, esse algo a mais vem a você e a mim e a todos os que buscam, e os que estão à sua volta são abençoados, né? Que palavra linda, né? Mas, usando um exemplo de José, por exemplo, né? Veja que José agiu sobre os princípios de Deus, né? Não pecando, com a esposa de Potifar, todos conhecem. Foi à prisão, havia uma diferença dele na prisão. A casa de Potifar foi muito bem administrada. José, quando estava no Egito, o próprio faraó disse que não havia em todo o Egito homem como ele, entendido, um homem que ele via algo diferente, em que Deus era com ele. Percebe? Então, onde você está, onde você estiver, segundo os padrões e princípios de Deus, as pessoas à sua volta vão ver que há algo diferente em você e serão abençoadas por estarem à sua volta, no teu aconchego, né? Ou seja, próximos a você. Elas vão sentir que tem algo ali que elas têm vontade de ter também, né? Vejam que todas são alcançadas. Mas há um detalhe, né? Há pessoas que estão à nossa volta que são abençoadas, mas elas também têm que seguir um certo princípio. Haverá um momento em que Deus irá permitir algo em suas vidas, para que elas percebam que o que elas fazem não é correto. Elas estão sendo abençoadas, né? Deus está permitindo que a bênção chegue também a elas, né? Por estarem à sua volta, você que teme ao Senhor. Mas haverá um momento em que Deus irá tratar as atitudes, as consequências virão para elas e é inevitável, né? Porque se elas não tomarem uma posição, essas pessoas que estiverem à sua volta, né? Que não seguem os seus princípios, os princípios de Deus, elas terão que sim tomar uma decisão, uma posição. E se você muitas vezes, ao elas serem tratadas por Deus e administradas para que parem com aquilo, se você entrar na frente, você acabará por sofrer às vezes. Se você muitas vezes interferir, né? Há muitos que hoje são tementes ao Senhor, fazem a obra, são sinceros, estão passando por algumas provas que poderiam ser evitadas, né? Porque elas verem alguém próximo, conhecido, familiar, sendo tratado por Deus. Ó, você tem que mudar, e você acaba por interferir, né? E acaba sofrendo alguns danos, né? Principalmente quando é em questões materiais, a questão de financeiras, por exemplo, né? Muitos que passam por isso. Se você não tomar esse cuidado, né? Quando você percebe que Deus está tratando delas, você pode sofrer um dano, mas não é irreparável. Só estou lhe advertindo que haverá pessoas à sua volta que terão que tomar uma decisão. Se não sofrerão, infelizmente, Deus irá permitir algumas coisas para que elas venham a Ele, né? E aí nós, infelizmente, né, quando vemos, né, isso é algo de Deus em nós acabamos por querer ajudar e acabamos muitas vezes, né, sentindo, né, aquele dano, entre aspas, né? Mas Deus é o Deus que tudo sabe, Deus tudo pode, Deus tudo faz. E Ele está me
induzindo a dizer a você. Ele está pondo em minha mente, em meu ser, essa vontade, essa decisão de estar aqui no monte, em te alertar sobre isso que muitas vezes acontece, né? É algo que muitos não percebem, né? Muitos cristãos que estão sofrendo, algumas vezes, um certo dano, às vezes até financeiro, em qualquer questão. Porque ao se atravessarem na frente de alguém que Deus está tentando, né, mostrar que ele está errado, que ele precisa de mudança, né, e nós não percebemos, acabamos, né, por querer interferir no trabalho de Deus. Essa é a verdade. Mas a palavra central é essa: todos à sua volta serão abençoados. Em nome de Jesus, creia que você, ao servir a Deus, ser temente a Ele, sincero a Deus, não se esqueça que ao você ser abençoados, todos, sem exceções, no seu lar, na empresa, como eu falei no início, serão abençoados e alcançados por Deus. Amém? Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, obrigado por essa palavra que pôs em meu coração, que pôs em minha mente para transmitir àquele que está ouvindo, Senhor. Que tudo seja feito segundo a tua vontade e teu querer, porque nada é impossível ao Senhor. Pai querido, Pai amado, alcança a pessoa que está me assistindo, me ouvindo, que ela venha se entregar ao Senhor. Nesse tempo que estamos vivendo, há muitos que não têm te buscado como deveriam. O Senhor conhece e sabe todas as coisas. Que essas palavras possam confundir esses corações para se entregar ao Senhor. E aquele que um dia foi também uma pessoa temendo ao Senhor, que possa se voltar a Ti, ó Deus, para Te adorar e Te exaltar. E aquele que está Te servindo, Senhor, aquele que é sincero, que possa permanecer firme e fiel, sabendo que é ao Senhor tratar de algumas questões, de algumas pessoas, é na oração, pedindo: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Eu sei que o Senhor está tratando essa pessoa com sabedoria e Deus irá agir, porque Ele é Deus. Não há outro Deus senão a esse Deus que servimos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Amém? Que Deus possa alcançar a tua vida, o teu lar, neste momento, em nome de Jesus. Teu coração, porque precisas de obedecer ao Senhor todos os dias. Que Deus vai te mostrar. Não é a minha pessoa, mas a palavra. Esta manhã que o Senhor pode. Quem chega a tua voz comigo? Bom dia. Vai. Senhor, nosso Deus e poderoso Senhor, para compartilhar, se entregar ao Senhor. Ele diz: não vai acontecer. Uma boa tarde.